meu nome é Adler e começa agora mais um episódio dessa série especial do Dicotomia em parceria com a Ateneu ONU. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre o tema das metrópoles e da Unicef no mundo polarizado. E hoje, o episódio toma um formato um pouquinho diferente. Para falar um pouco mais sobre o assunto de metrópoles, a gente convidou Maria Rafaela e Maria Milena para responder um pouquinho mais de como o tema se insere na mesa de debate da nossa simulação. E no final, eu retorno aqui para trazer mais informações sobre a Unicef. Então, agora o microfone está com as nossas dicotômicas Maria Milena e Maria Rafaela. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Olá, meu nome é Maria Milena. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o tema das metrópoles no mundo polarizado. Pois é, eu me chamo Rafaela e também estou aqui com Maria Milena para a gente falar um pouquinho mais desse tema tão vasto. Você deve estar aí do outro lado se perguntando por que falar sobre cidades num evento sobre a ONU? Para que falar sobre metrópoles nas relações internacionais, né? Pois é, jovem, as nossas cidadezinhas têm um lugar especial dentro dos assuntos internacionais. Afinal, é a cidade a esfera mais próxima do cidadão e dos seus problemas cotidianos. Diante das diversas problemáticas que assolam as nossas sociedades nas últimas décadas, as cidades se colocaram cada vez mais como atores domésticos que lidavam com atração de investimentos, promoção de diversos projetos e acordos políticos para trazer o desenvolvimento local nos variados âmbitos e sempre buscando uma consonância, ou seja, sempre buscando falar no mesmo tom que o governo federal e o governo estadual, esferas às quais o governo municipal deve estar submetido. E nessa linha de buscar inovações, parcerias e projetos para desenvolver a cidade, uma novidade recente é o movimento das cidades inteligentes. Pois é, uma novidade que tem uma importância enfatizada também pela ONU. Segundo o Relatório Mundial das Cidades de 2020, lançado pela ONU Habitat, abre aspas, uma cidade inteligente pode ser definida como uma cidade inovadora, que usa tecnologias de informação e comunicação e outros meios para melhorar a qualidade de vida, eficiência da operação e serviços urbanos e competitivos, garantindo as necessidades das gerações presentes e futuras, no que diz respeito aos aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Fecha aspas. Ou seja, em termos práticos, as cidades inteligentes trazem a tecnologia em diversas modalidades como meio para melhorar o dia a dia do cidadão, o seu bem-estar e otimizar o planejamento urbano e estratégico, ou seja, tudo isso tem que estar aliado, deve estar aliado à promoção de um desenvolvimento sustentável. Fazendo aqui um rápido exemplo do que seria uma cidade sustentável, né? Aqui no Brasil, Curitiba é a cidade mais inteligente do Brasil, de acordo com o ranking Connect Smart Cities 2022, que é um mapeamento que analisa dados de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes para apontar e indicar, né, os mais desenvolvidos e conectados do país. A cidade de Curitiba, ela destaca-se na adoção e no desenvolvimento de projetos voltados à sustentabilidade, à tecnologia e ao empreendedorismo. Uma iniciativa de destaque da cidade é o Vale do Pinhão, que é um projeto criado pela Prefeitura de Curitiba, através da Agência Curitiba de Desenvolvimento, e tem como objetivo fortalecer o ambiente de inovação, de empreendedorismo, da economia criativa e tecnologia da cidade. Esse é um projeto voltado para as universidades, né, da cidade, para os centros de pesquisa, para as startups e outros atores sociais. Ou seja, foi criado lá um espaço físico para proporcionar o contato,
a conexão, né, entre as instituições, ou seja, o setor público, as universidades, com os cidadãos, para que fossem discutidas ações e tomadas de decisões que afetam a vida da população. Muito bom. E depois desse rápido sobrevoo sobre o que são as cidades inteligentes, né, a gente vai trazer um pouco mais esse tema das metrópoles e das cidades para o tema do Ateneu ONU desse ano, que são os desafios de um mundo polarizado. A gente já está cansado de saber e ouvir falar que vivemos num mundo globalizado. Mas nessa edição do Ateneu ONU, estamos vendo que, mesmo globalizado, estamos vivendo também num mundo polarizado. E são diversas as polarizações que podem existir. E não somente a política, a que temos mais ouvido falar ultimamente, principalmente no Brasil. Polarização basicamente seria a divisão de uma sociedade em dois polos ocasionada por determinado tema. Além de política, essa polarização pode ser, por exemplo, econômica ou socioeconômica. E aí a gente poderia falar de porções desenvolvidas e subdesenvolvidas, centrais e periféricas dentro dos espaços urbanos. Trazendo para o tema específico que estamos tratando aqui, as metrópoles têm um papel interessante no mundo polarizado, né, marcado por diversas polarizações, não só políticas, mas também socioeconômicas. Exatamente. No presente século, a intensa e desigual urbanização intensificou problemas como desemprego, pobreza, fome, desigualdades sociais, falta de saneamento básico e moradia digna. Por isso, dentro de uma mesma cidade, para além da esfera dos debates de polarizações políticas, nós encontramos realidades polarizadas. Ali encontramos regiões supervalorizadas, com bom fornecimento de serviços básicos, e, paralelamente, vemos numerosas periferias que carecem da devida assistência do setor público. Pensando nessas dificuldades, cada vez mais latentes na atualidade, a ONU, por meio da Declaração de Quito sobre Cidades e Assentamentos Urbanos para Todos, aprovada no ano de 2016, adotou a nova Agenda Urbana. Segundo aponta o próprio documento, a nova Agenda Urbana visa contribuir para a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e também para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, entre os quais está o ODS 11, que diz respeito a tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A gente pode entender, então, que investindo assim no desenvolvimento local e sustentável das cidades, as polarizações existentes podem ser gradativamente, aos poucos, superadas. Bom, citando o movimento das cidades inteligentes, que a gente falou brevemente aqui, e ainda associando a essa agenda da ONU que Maria acabou de falar sobre desenvolvimento sustentável, especificamente nos pontos levantados sobre cidades e assentamentos urbanos, a gente pode perceber que tudo isso são importantes possibilidades e interessantes meios para tornar as metrópoles espaços desenvolvidos e menos desiguais. Sim, mas mesmo sendo possibilidades para mitigar as polarizações socioeconômicas existentes nos espaços urbanos, a implementação dessas ações podem ser dificultadas pelas polarizações políticas que estão em alta hoje em dia, Por exemplo, se formos para o polo do pensamento de extrema-direita, em clara ascensão nos últimos tempos, aqui no Brasil a gente vê isso claramente, vamos encontrar sérias dificuldades para implementar ações que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável, porque a agenda ambiental encontra grande resistência nesse meio.
as polarizações e divergências políticas muitas vezes colocam empecilhos para a implementação daquilo que, mesmo sendo considerado importante, não é considerado uma prioridade para aquele viés político. Enfim, esse é um tema muito vasto, né? O tema das metrópoles e o papel das cidades no mundo polarizado é algo complexo e dá espaço para muito debate. Então, nesses poucos minutos, apenas fizemos um sobrevoo. E esperamos que você, aí do outro lado, possa, a partir de tudo isso, para se aprofundar ainda mais nesse tema. Pontos muito importantes sobre o tema de metrópoles, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Unicef. A Unicef, sigla para o Fundo de Nações Unidas para a Infância, é uma agência da ONU dedicada a promover o bem-estar e os direitos das crianças e adolescentes em todo o mundo. Fundada em 1946, a Unicef trabalha em mais de 190 países e territórios, fornecendo assistência e proteção a crianças em situações de emergência e ajudando a construir um futuro melhor para elas. A instituição é guiada pela Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU, em 20 de novembro de 1989. No Brasil, o fundo está desde 1950 e, desde então, busca promover a segurança e qualidade dos nossos jovens brasileirinhos. A Unicef atua em cooperação com governos e com a sociedade civil através da criação de campanhas e mobilizando a conscientização da importância das crianças e adolescentes. Na simulação Ateneu ONU, estaremos voltados para o debate acerca do papel educacional promovido pela Unicef, como ferramenta de combate à intolerância. Além disso, será importante refletir de que maneira o mundo polarizado interfere no pleno acesso à educação. Assim, é importante pensar nas ações políticas, movimentos sociais, personalidades e governos que causam polarizações negativas, afetando a educação. No mundo contemporâneo, são muitos os fatos que facilitam a polarização e dificultam a ação educacional para os jovens. E por isso, é preciso pensar na educação em dois sentidos. O primeiro é de ferramenta para o combate à desinformação. Essa é simples e está diretamente ligada à nossa simulação. A segunda é mais sobre a educação como sujeito, que sofre as ações do mundo polarizado. Nesse sentido, precisamos observar as causas da polarização. Vamos começar deixando bem claro que o termo polarização é bem amplo e vasto. É preciso ponderar que ter polos diferentes, pensando sobre um determinado assunto, é importante para que as opiniões divergentes surjam e os debates produzam mais conhecimento. É aquele famoso exemplo que a gente sempre fala de tese, antítese e síntese, sabe? Mas as opiniões diferentes devem ter limite. No caso, o excesso é quando as diferenças não são respeitadas ou quando ferem qualquer tipo de expressão, seja individual ou coletiva. É sobre essa problemática que queremos refletir mais, porque não é tão óbvia essa relação, mas estamos aqui para facilitar. O caso mais fácil de se compreender é numa situação de guerra, por exemplo. Não é de interesse das partes beligerantes pensar na educação de crianças e adolescentes naquele momento. E a guerra em si já é um grande problema, pensando todo o movimento que destrói grandes cidades, destrói vidas também. Quando trazemos consequências para a esfera da formação de jovens, essa questão se torna ainda maior e pior, já que a gente vai estar lidando com problemas que vão perdurar por gerações. E isso vai desenvolver lacunas, tanto no desenvolvimento crítico e cognitivo desses jovens e adolescentes. É importante frisar que tais consequências não são exclusivas da guerra. Podemos pensar também em um país de plena paz. Nesse caso, cidades podem ser bem desenvolvidas, escolas de boa qualidade podem existir nesse país. Entretanto, as ideias ali difundidas são de exclusão. A xenofobia, por exemplo, é uma forma de preconceito que polariza culturas e pessoas, colocando-as em lados opostos de enfrentamento. Em muitos casos, a cultura da xenofobia é praticada em países de alto grau de desenvolvimento. E por que não pensar no caso brasileiro? No atual cenário político que se encontra o país, podemos ver uma clara diferença de ideias a ponto de criar um local de instabilidade para todos.
No nosso caso, alguns debates que precisam ser colocados para a melhor qualidade de vida de crianças e adolescentes são adotadas muitas percepções polarizadas ou ideologizadas, como muitas pessoas dizem, e poucas concepções com base em pesquisas e dados. Assim, os pontos importantes para o desenvolvimento educacional ficam estagnados por falta de uma coesão social. Deu para entender? O assunto sobre educação também ele é muito profundo e ele tem diversas camadas. Isso é um pouco de como podemos pensar no trabalho que a Unicef enfrenta quando lida com o assunto educacional ao redor do mundo. Eu espero que tenham gostado dessa série produzida especialmente para alunos do Ateneu ONU. E no nosso Instagram, @dicotomia_cast, você pode enviar suas dúvidas sobre o tema que vamos responder, ou no privado ou em vídeo. E para você que se interessa pelas relações internacionais, segue Dicotomia, que a gente sempre tem assunto novo sendo produzido para você. Isso mesmo. Nos sigam e fiquem ligados nas novidades do Dicotomia e do Ateneu ONU. Esperamos vocês nas simulações, viu? Até lá! Até lá! Pois é, até lá. Tchau, tchau.